em erro, não correr o risco de pegar um ao invés de outro, eu vou deixar sempre um do meu lado direito e outro do meu lado esquerdo, ok? Determinado dia, o funcionário chega tão atribulado que ele inverte os lados. E na hora de ir embora, automaticamente ele pega o da instituição e leva embora, ok? E leva embora. Se ele perde este celular, ele causou prejuízo à administração. Não causou? Causou. Ele vai ter que repor este prejuízo, tá? Agora, esse erro derivou de culpa? Não. Ele não foi negligente, ele não foi imprudente. Ele tinha já reservado os lugares, ok? Então, ele vai ficar isento de pena. Agora, é aquele funcionário que ele sempre está andando com os dois celulares ao mesmo tempo. Ele não tem o cuidado de separar as funções, tá, dos celulares. Todo o tempo ele está ali. Aí ele está sendo o quê? Negligente, né? Em não separar o aparelho telefônico da instituição, o aparelho telefônico de seu uso privado particular. Então aí sim nós podemos falar que é um erro que decorre da culpa. É um erro que decorre da falta de atenção do agente, ok? É um erro que decorre da falta de atenção do agente, ok? Toda vez que o erro decorrer da falta de cuidado, da falta de atenção do agente, nós estaremos diante do erro culposo, onde o agente responderá pelo resultado criminoso produzido a título de culpa, se a conduta que ele praticou, além da modalidade dolosa, também estiver prevista na modalidade culposa, ok? Já o erro do caput do artigo 36, tá? É aquele erro não derivado da culpa. Então, como ele não deriva da culpa, o erro existiu, mas não foi por falta de cuidado, mas não foi por falta de atenção do agente. Então, ele fica o quê? Totalmente isento de pena, tá? Agora, aqui ainda sobre o erro culposo. Deve-se observar que, em que pese o erro ser uma falsa percepção da verdade, uma falsa percepção da realidade, também há que se falar em limites para este erro. Se o autor da conduta age imprudentemente, não há que se falar em isenção de pena, mas sim em responsabilização a título de culpa. Porque se ele age imprudentemente, negligentemente, age com imperícia, ele sai do erro do caput 36 e vai para o erro do parágrafo 1º, que é o erro culposo, ok? Belezinha? Beleza! Vamos para o erro provocado? Erro provocado é uma maravilha! Olha que legal! Bora trabalhar aqui na tela com o nosso erro provocado. Olha que maravilha! No erro provocado, tá? Eu tenho 3 sujeitos, tá? Eu vou trabalhar aqui um exemplo com 3 sujeitos, belezinha? Tá. Esse aqui, nós vamos trabalhar a situação como exemplo da legítima defesa putativa, tá bom? Então, olha só, um erro de fato. Estamos no erro de fato provocado por terceiro, tá? Então, olha só. Imagine que esse aqui é quem incorre em erro, tá? Esse aqui, esse bonequinho é quem incorre no erro, ok? Esse bonequinho é o terceiro. É o terceiro que provoca o erro, ok? Belezinha? Então, eu tenho
uma vítima, aqui esse aqui vai ser a nossa vítima, tá? É a vítima, sobre quem vai recair a situação de erro. Aqui eu tenho aquele que incorre no erro e aqui eu tenho o terceiro que provoca o erro. Então, o que o parágrafo 2º do 36 fala para nós? Ele fala o seguinte: o parágrafo, conforme eu disse, o parágrafo 2º do artigo 36, ele fala o seguinte: quando o erro é provocado por terceiro. Quando o erro é provocado por terceiro. Responde pelo resultado criminoso o terceiro que provocou o erro. Responde pelo resultado criminoso o terceiro que provocou o erro. Esse terceiro que provocou o erro, ele que vai ser responsabilizado pelo resultado criminoso, ok? Então, veja bem, no parágrafo 2º eu tenho quem? Eu tenho aquele que incorre em erro. Eu tenho o autor da conduta, tá? Então, eu tenho o autor da conduta. Porque para esse terceiro provocar o erro, ele tem que provocar o erro em alguém. Então, veja bem, o terceiro provoca este erro no autor da conduta. Esse autor da conduta, ele vai produzir um resultado criminoso. Só que não será ele que responderá pelo resultado criminoso. Por quê? Porque esse erro foi provocado. Esse erro foi criado por este terceiro aqui. Ok? Então, ele que é responsável pelo resultado criminoso. Porque foi ele que criou este erro. Ok? Em que pese este aqui, o autor da conduta, ter produzido o resultado criminoso, quem vai responder pelo resultado criminoso não é o autor da conduta, mas sim o terceiro que provocou o erro. Por quê, professora? Por quê? Porque quando esse terceiro provoca o erro no autor da conduta, o autor da conduta também está o quê? Sendo vítima do terceiro. Maravilha, né? Maravilha isso, bom demais, ok? Então, o autor da conduta não responde pelo resultado criminoso. Quem responde pelo resultado criminoso praticado pelo autor da conduta é esse terceiro aqui. É esse terceiro aqui porque ele cria na mente deste aqui um erro que não existe. Lógico, cria. Esse terceiro coloca na mente do autor da conduta uma situação que não existe. Ele provoca o erro na mente do autor da conduta. Então, o autor da conduta nada mais é que vítima deste terceiro aqui. Ok? Maravilha, né? Muito bom. Então, vamos só dar um exemplo aqui, bem simplesinho, para nós compreendermos essa situação. Imagine que o autor da conduta, acompanhado por terceiro, se dirigem até um estacionamento de veículos, né? Isso em torno de 22, 23 horas, ok? Aí, o autor da conduta comenta com o outro: olha, tá vendo encostado naquele carro próximo do meu? Está o meu desafeto. Está o Dagoberto. Dagoberto já me jurou de morte. O autor da conduta fala para o terceiro: Dagoberto me jurou de morte. O que o terceiro fala para o autor da conduta? Olha, ele está com a mão no bolso. Olha, ele está se aproximando. Ele vai matar você. Ele vai tirar a sua vida. Ele provoca tanto erro no autor da conduta que o autor da conduta se vê numa legítima defesa putativa. Ele está armado. Ele saca de sua arma e atira em Dagoberto. Só que Dagoberto não estava armado. Dagoberto não queria mais se vingar
do autor da conduta. Veja bem, o erro não surgiu da mente do autor da conduta. O erro foi plantado na mente do autor da conduta. Então, quem vai responder pelo resultado morte não é o autor da conduta, é o terceiro que plantou o erro na mente do autor da conduta. Maravilha, né? É assim que funciona, tá, galerinha? Agora vamos prosseguir. Este erro, ele pode ser provocado pelo terceiro. Olha que legal, este erro, ele pode ser provocado na mente do terceiro, tanto a título de dolo, como foi o exemplo, como a título de culpa, tá? Ah, professora, a título de dolo eu até entendo, né? O cara fala, quer saber? Também quero me ver livre da Dagoberto, né? Vou aproveitar aqui a situação. Então, ele planta o erro na mente do agente para ter o resultado morte, ok? Beleza. Intencionalmente, ele planta o erro na mente do agente. Intencionalmente, ok. E quando que ele vai, professora, plantar um medo na mente do agente? A título de culpa. Quando? A título de culpa. Quando ele não prestar atenção na situação, mal olhou para Dagoberto, mal olhou, né? E já diz que Dagoberto está prestes a matar o autor da conduta. Quando ele não prestou atenção, né? Não prestou real atenção na situação fática, ok? Quando ele não presta uma real atenção na situação fática. Então ele já é afoito, ele vai às pressas e tira uma conclusão precipitada e planta este erro na mente do agente. Então o juiz, ele vai ter que identificar se esse erro foi a título de dolo ou se esse erro foi a título de culpa. Se esse erro plantado na mente do autor da conduta for a título de dolo, o terceiro responde por homicídio doloso. Se esse erro foi plantado na mente do autor da conduta a título de culpa, o terceiro responde, tá? Por homicídio culposo. Mas quem responde pela conduta é o terceiro que provoca a situação de erro no autor da conduta. O terceiro vem, e planta essa situação de erro na mente do autor da conduta. Ok, galerinha? Prof, e se por um acaso, né, o terceiro planta esse erro de maneira culposa na mente do autor da conduta? E o autor da conduta também é negligente, também nem analisa a situação e já sai atirando. Aí, neste caso, ambos agiram com culpa. Se ambos agiram com culpa, os dois respondem por homicídio culposo. Ok? Os dois daí respondem por homicídio culposo. Pessoal, essa é a situação do erro provocado por terceiros, ok? É muito legal, Ó, erro provocado, parágrafo 2º do artigo 36. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Ai, que maravilha, né? Então, toda vez que o erro é provocado por terceiro, toda vez que terceiro implanta na mente do autor da conduta o erro, ele vai responder pelo resultado. Se ele implantou este erro a título de dolo, responde pelo resultado de maneira dolosa. Se ele plantou este erro a título de culpa, responde pelo resultado na modalidade culposa. Mas quem responde pelo resultado não é o autor da conduta, é o terceiro que provocou o erro, ok? Vamos lá. O parágrafo 2º dispõe sobre aquele que age sobre erro provocado por terceiro. E em razão deste erro provocado, o autor pratica um ilícito penal militar, tá? Nesta situação,
né? Ou seja, é um soldado instigando, plantando erro na cabeça de outro soldado para tirar a vida, sei lá, de um comandante, por exemplo, ou de outro soldado também. Nesta situação, né, comandante, um sargento, nesta situação, quem responde pelo resultado criminoso não é o autor da conduta, mas sim o terceiro que provocou a situação de erro, tendo em vista que o agente induzido é uma vítima do agente provocador do erro, né? Muito legal. Contudo, importante observar diante do caso concreto que se aquele que foi levado a erro agiu com imprudência, também poderá ser responsabilizado pelo ilícito praticado. É aquilo que nós conversamos. Se o agente induzido, se o autor da conduta, né, também agiu com culpa, se ele mal observou a situação e já agiu, ele responde por aquele crime também. Só que ele responde a título de culpa. Ou seja, o agente provocador do erro, o terceiro, ele pode responder pelo resultado a título de dolo ou a título de culpa. O autor da conduta, ele pode não responder pelo resultado, ok? Ou responder pelo resultado, quando o autor da conduta também agir com culpa. E quando que o autor da conduta age com culpa? Quando ele mal analisa a situação e já sai praticando a conduta, ok? Muito legal. Por fim, o terceiro provocador será responsabilizado pelo crime, a título de dolo ou culpa, de acordo com o elemento subjetivo do induzimento. Ou seja, se ele intencionalmente induziu o agente em erro, responderá a título de dolo. Se houve imprudência por parte do terceiro provocador, responderá a título de culpa. É o que nós falamos até agora. Agora pergunta-se, e se o agente que foi induzido também agir com culpa, poderá responder pelo resultado criminoso juntamente com o terceiro provocador? Perfeitamente, perfeitamente, ok? Então o que acontece? Olha que legal, olha que legal. Então eu tenho autor da conduta, tá? E terceiro provocador da situação de erro, beleza? Beleza, prof. Quais são as possibilidades, né? Qual é a regra geral? Primeiro, regra geral. Primeiro, né? Regra geral, galerinha. O autor da conduta é isento de pena, não é? O parágrafo 2º fala, quem responde é o terceiro provocador. E o terceiro provocador vai responder pelo crime a título de dolo ou culpa, ok? Se ele intencionalmente provocou o erro sobre o autor da conduta, responde pelo resultado na modalidade dolosa. Se ele provocou esse erro no autor da conduta por ser imprudente, vai responder a título de culpa. Belezinha? Belezinha. Agora, professor, o autor da conduta sempre vai ficar isento de pena? Não. O autor da conduta poderá, tá? Poderá responder. Nossa, que responder feio, né? A letra já não é bonita. Poderá responder pelo resultado criminoso, tá? Vou economizar aqui. A título de culpa.
Ok? Então essas são as duas possibilidades para o autor da conduta. Regra geral, ele fica isento de pena. Agora, excepcionalmente, se o autor da conduta também foi negligente, foi imprudente, ele também, juntamente com o terceiro provocador, responderá pelo resultado. Só que o terceiro provocador sempre vai ficar na mesma situação. Ele vai responder a título de dolo ou culpa, ok? Tá bom? E o autor da conduta, ou ele fica isento, ou ele responde a título de culpa, belezinha? E nunca a título de dolo. Por que o autor da conduta nunca responde a título de dolo? Porque ele também é uma vítima do terceiro provocador. Ele é uma vítima do terceiro provocador, ok? Porque a partir do momento em que o autor da conduta olha e fala, peraí, mas a situação não é essa que você está me falando. Ele não vai atirar em mim, mas quer saber, eu quero atirar nele. Pá! Então, o erro cai por terra. Compreenderam? O erro cai por terra, tá? Então, por isso que ou o autor da conduta fica isento, ou ele responde a título de culpa. Belezinha? Tá? É muito gostoso de estudar erro, em especial o erro provocado por conta dessas situações, é muito bom. Agora, maravilhoso mesmo, maravilhoso, galerinha, de analisar é o erro sobre a pessoa. Olha que bom, olha só, bom demais, vamos lá, bora! Artigo 37, olha aqui. Isso aqui tem uma regrinha muito legal. Quando falamos em erro sobre a pessoa, nós falamos em vítima virtual e vítima real. Quer ver? Presta atenção, vamos lá. Ó, erro sobre a pessoa, artigo 37 do CPM. Quando o agente, por erro de percepção, ou em razão dos meios de execução, ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Então, olha só. Aqui, esse erro sobre a pessoa, em especial este aqui, nós estamos falando do erro de execução, ok? Por que erro de execução? É o erro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro acidente atinge uma pessoa ao invés de outra. Então, olha só, nós temos duas situações aqui, erro de execução e erro sobre a pessoa. Professora, tem diferença erro sobre a pessoa e erro de execução? Tem. Por quê? Veja bem. Olha só. Só um minutinho. Ó. Bora. Erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa, ok? Imagina que eu quero que a minha vítima, tá? Eu avistei a minha vítima com um chapéu preto. Beleza? Avistei a minha vítima. Espera que eu vou trocar. Aê! Avistei a minha vítima com um chapéu preto, ok? Avistei, ela tá de chapéu preto. Eu corro no carro e pego a minha arma. Quando eu volto, eu só vejo a cabecinha da minha vítima. Eu falo, é ele, olha lá o chapéu preto. Pá! Atiro. Quando eu chego perto, não era a minha vítima, era outra pessoa também usando um chapéu preto. A minha vítima é essa. E ela está Vivinha da Silva. Eu atingi outra pessoa. Eu atingi essa pessoa, imaginando que estava atingindo essa pessoa.
Compreenderam? Isso é erro sobre a pessoa. Eu vou responder pela morte dessa pessoa aqui. Só que levando em consideração as características dessa pessoa. Ok? Levando em consideração as características dessa pessoa. Belezinha? É assim que funciona no erro sobre a pessoa. Agora, o erro de execução é o acidente de percurso. Erro de execução é o acidente de percurso. Veja bem, eu quero atingir a minha vítima de chapéu preto. Quero atingir. No momento em que eu efetuo o disparo, essa vítima de chapéu vermelho atravessa na frente. E ela é que recebe o disparo. Aí não foi o erro em relação à pessoa, porque a pessoa estava certa e determinada. Foi um erro na execução. Ou ainda, no erro da execução, eu atinjo, além da vítima pretendida, outra vítima. Imagine, né? Imagine que eu consiga atingir as duas vítimas, ok? Isso é erro na execução. Belezinha? Tá? Então vamos lá. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquele que realmente pretendia atingir. Então, olha só. Aqui em Cuiabá aconteceu um fato muito triste, né? Que caracteriza perfeitamente essa situação. Nós tivemos a situação de um senhor comerciante, né? Um pequeno mercadinho aqui em Cuiabá. E ele era constantemente vítima de furtos e roubos de determinado criminoso. O criminoso já era conhecido, né? Então esse senhor, querendo vingar-se do criminoso, ele pegou esse achocolatado, e colocou um veneno para rato nesse achocolatado. Para quê? Para que quando este criminoso viesse roubar ou furtar o seu mercadinho, ele pegasse aquele achocolatado, tomasse e morresse. Porque ele ia ali e fazia pequenos furtos para se alimentar também. Beleza. Este senhor, vítima de furtos e roubos, envenenou então esse achocolatado. Este criminoso, ele foi ao mercadinho, efetuou o furto desse achocolatado. Só que ele não ingeriu o achocolatado. Ele doou, né? Ele doou para uma família. A mãe recebeu esse achocolatado, colocou na geladeira. A criança de 2 anos, pediu esse achocolatado. A mãe deu. A mãe não imaginava que aquele achocolatado estava envenenado, ok? E aí a criança ingeriu aquele achocolatado. Instantes após a criança ingerir o achocolatado, ela já começou a passar mal, foi levada ao pronto atendimento e faleceu. Vítima de envenenamento, ok? Isso caracteriza erro sobre a pessoa, porque aquele senhor queria matar o criminoso, mas ele acabou matando uma criança de 2 anos de idade, ok? Então é um exemplo de erro sobre a pessoa, um triste exemplo, né, que nós pudemos acompanhar, infelizmente, aqui em Cuiabá. Ok, galerinha? Quando nós estivermos sobre o erro, diante de erro sobre a pessoa, nós vamos levar em consideração o quê? As condições e qualidades devem ter-se em conta, esse aqui é o texto de lei ainda, tá? Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, né? Mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. Então, o que o texto de lei fala para nós? Sempre que houver erro sobre a pessoa, sempre que houver erro de execução,
tá? Vai levar em conta não as características e as condições da vítima real, mas vai levar em consideração as características e as condições da vítima virtual, daquela que deveria morrer, ok? Daquela alvo da execução, certinho? Então, nesse exemplo que eu dei, nesse exemplo que eu trabalhei, este senhor não vai responder, né, como ele não queria matar uma criança, ele não vai responder, né, pela morte de um menor de 14 anos. Ele vai responder pela morte de um maior de 14 anos, capaz, que estava o quê? Constantemente furtando o seu mercadinho. Então, lógico, ele vai responder, este senhor responderá pela morte